Não faz sentido, né? Quando você faz uma análise de viabilidade econômica, seus projetos de longo prazo, você vai descartando todos. Você vai cada vez querendo mais retorno no menor prazo possível, mais rápido possível. Então é isso que acontece na economia. E a gente precisa superar isso, né? Como que a gente supera isso se também a gente tem, no Brasil, é um país muito jovem, né? Quando você compara a outras nações, mas o país também tem uma classe política muito atrasada também, né? Pois é. Uma classe política muito individualista, pensa muito em interesses próprios, né? Não tem também essa visão de nação, né? Porque quando você não tem uma burguesia nacional, você tem uma classe política dessa, os dois são dominados. Não tem um plano para a nação, né? Cada governo que vem destrói o que o outro fez ou começa uma coisa. Você não vê o que tem nos Estados Unidos, na China nem vou falar porque é outro esquema, né? Mas nos Estados Unidos troca governo, mas eles têm uma política nacional que ela é igual, né? Infelizmente, né? Porque o problema dos Estados Unidos... Para eles, bom para eles. Bom para eles, nós, ruim né? para nós. Porque os Estados Unidos, a gente brinca lá que troca-se os partidos, mas não troca o governo, né? Total. Eles têm sempre o mesmo interesse imperialista. Total. Né? E até essa economista chinesa, a Ken Jin, que ela fala que a diferença da China é que troca-se os governos, mas não se troca o partido, né? Então, eles têm essa visão de longo prazo. A China fez um planejamento de 50 anos, né? E ela está atingindo tudo que ela se propôs, né? No último plano quinquenal que ela fez, que era para chamava Made in China 2025, que era para eles estarem altamente competitivos na inteligência artificial, né? Pô. E foi batata. Quando o Trump tomou posse e fez aquele discurso que ia investir 500 bilhões, né, na inteligência artificial, acho que passou uma semana, veio o evento da DeepSeek, né? Total. Então eles mostraram que eles realmente seguem um planejamento que eles fazem, né? E aí, tudo isso que você falou, a gente desemboca no que está acontecendo agora a partir do Trump assumindo o governo, dessa guerra tarifária. Você esperava esse tipo de... Eu sei que fazia parte do discurso dele, mas uma coisa tão atabalhoada e tão agressiva assim por parte do Trump? E por que ele está fazendo isso? É desespero? É desespero, é medo, né? Medo da China, principalmente? Medo da China. Qual que é a leitura que eu faço, que foi o primeiro vídeo que eu gravei na posse dele, inclusive. O pessoal gostou que eu botei assim, era Trump aí, o início do fim do Império Americano, né? O início do fim do Império Americano. E não que eu seja mãe de Ná, mas tá se confirmando as coisas que eu falei, né? Porque qual que é o problema dos Estados Unidos? Veio essa revolução neoliberal, não existia mais padrão, o padrão ouro, né? Ele já tinha abandonado, moeda 100% fiduciária, os Estados Unidos querendo expandir cada vez mais as suas bases militares, isso tudo era financiado pela hegemonia do dólar, né? Pois é. É um país que tem o privilégio de emitir a moeda que a grande parte nem circula dentro da sua economia, circula pelo mundo afora, né? E ter o seu título, o título de tesouro americano é o ativo de reserva de todos os bancos centrais do mundo, né? Tá diminuindo drasticamente agora, né? Assim, do que já foi, tá? Os Estados Unidos, pra você ter uma ideia, acho que 70% das reservas cambiais de todos os países eram em ativos denominados em dólar. No ano 2000. Agora, em 2022, já tinha caído para 56. E a expectativa é que depois dessa lambança do Trump caia para menos de 50. Então, você perguntou a desespero, é medo. É medo porque os Estados Unidos só sobrevive se ele manter a hegemonia do dólar. Por quê? Porque para ele manter a máquina dele funcionando, não só a máquina federal do país, como a máquina militar funcionando, ele precisa que o dólar seja hegemônico, que ele tem o privilégio de emitir dívida a hora que ele quer e todos os países do mundo compram o Instituto do Tesouro Americano. Então, isso vai mudar da noite para o dia? Não, mas os países já estão aos poucos se desacoplando, né? Não vai ter um desacouplamento radical, porque isso prejudica a economia como um todo do mundo inteiro. Tipo assim, tá todo mundo viciado em dólar e título do tesouro americano, né? Então você não consegue cortar da noite pro dia, que acaba, né? Você gera uma catástrofe econômica, uma hecatombe na economia mundial. Mas os países, você já vê eles fazendo os movimentos de tentar ir aos poucos, né? E paulatinamente se desvencilhando dessa dependência do dólar americano. E esse medo que os Estados Unidos têm, na realidade, o Trump literalmente, ele falou até antes de tomar posse, né? Ele ameaçou os BRICS, né? Se o BRICS quiser parar de usar o dólar, nós vamos taxar em 100%. Né? Ele já ameaçou o BRICS várias vezes por isso. Os BRICS têm, digamos assim, teria o objetivo disso? Tem, mas também, aquilo que eu falo, em economia é tudo muito complexo, né?
A China tem interesse que o dólar continue funcionando em boa parte da economia. Ela não... É mesmo? É porque Para ela não é bom que o não, para ela é bom porque é um sistema dólar que, é um sistema que funciona, é um sistema onde ela pode fazer as suas trocas utilizando o dólar quando ela quer, e porque ela tem uma reserva enorme de dólar também, né? Os caras falam, por que a China não vende todos os seus títulos do Tesouro Americano? Se ele vender, acaba, né? Porque quando você entra na ponta vendedora com o volume de títulos que eles têm, você desvaloriza o próprio ativo que você ainda tem, né? Não é coisa você ter 50% das ações da Bolsa de Valores, como é que você vende 50%? Você não consegue, né? Você consegue vender talvez 5% primeiro, depois você começa a ter prejuízo. Então, não é tão fácil assim. Tanto que no início dessa guerra tarifária, teve toda essa... Já teve uma crise de liquidez de dólar. Foi quando o Trump deu o primeiro passo para trás, né? Porque o sistema é tão complexo. Hoje o maior detentor de títulos do Tesouro Americano é o Japão, não é nem a China. Não, o Japão tem 1,1 tri de dólares de títulos do Tesouro Americano. A China já, desde 2016, quando o Trump assumiu a primeira vez, a China já começou, já viu a característica da figura, ele já começou aos poucos. Hoje a China tem 780 bi. Então o Japão é o maior. Só que o Japão não é o maior só porque ele quer. O Japão é o maior porque o Japão é o maior distribuidor de dólar para todos os países do mundo. Porque depois do Acordo de Plaza, a taxa de câmbio ficou muito favorável e a taxa de juros no Japão é muito baixa, né? Já chegou a ser negativa depois da crise subprime até a Covid, era quase negativa. Hoje é 0,5%. Então, no Japão existe uma operação que chama carry trade, né? Que se eu tenho acesso ao mercado japonês e tenho acesso ao mercado americano, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Tomo dinheiro emprestado a 0,5% e invisto nos Estados Unidos, que é considerado risco zero, a 4,5%. Ganho 4% fazendo uma operação, que é a operação que a gente chama de carry trade. Então o mundo inteiro, inclusive os bancos centrais do mundo inteiro, fazem essa operação com o Banco Central japonês. Então quando você faz essa operação, todo mundo acaba deixando um pouquinho lá. Deixando lá, e o colateral de várias outras operações. Depois do carry trade, você pode fazer uma operação de arbitragem no mercado futuro que chama base trade. Tá. Que é você ficar arbitrando. O que define o preço de um ativo futuro é uma fórmula simples. O preço futuro é igual ao preço à vista mais a taxa de juros, né? Então, eu sempre dou um exemplo. Então, quero achar o preço futuro. O preço futuro é igual. Qual que é o preço à vista? 100. Qual que é a taxa de juros? 10%. Então, é 1 mais a taxa, né? Elevado ao tempo. Vou só simplificar aqui. Então, é elevado a 1, que é de um ano. Então, é 100 vezes 1,1. 100 vezes 1,1 é 110. Então, o preço futuro tem que ser 110. Tá. Só que o mercado é tão líquido que, às vezes, ele dá uma descompensada, né? Então, não fica a igualdade ali. Ou ele fica menor ou ele fica maior. Então, dependendo... Se fosse fazer a conta lá, agora é 110 tem que ser igual a 100 vezes 1,1. Agora está 105 é igual a 1... Não, 105 não é igual a 110. Então, quando ele dá esses dígitos, você faz. Você vende a vista, você vende a futuro e compra a vista. Se dá o inverso, você faz o inverso. Você compra a vista e vende a futuro. Então, o mercado fica arbitrando isso. É uma operação que chama base trade. O mercado, os fundos de hedge fazem muito isso. Eles ficam arbitrando isso aí para ganhar essas distorções que dá no mercado. Só que para isso funcionar, a taxa de juros que você está usando na fórmula, ela tem que ser estável. E a taxa de juros dos bonds de 10 anos dos Estados Unidos sempre foi muito estável. Só quando o Trump começou essa guerra tarifária, essa taxa de juros começou a oscilar demais. Quando ela começou a oscilar demais, essas operações começaram a dar prejuízo. Quando ela começa a dar prejuízo, quando você opera mercado futuro, você não precisa ter todo o dinheiro, né? Eu operei mercado futuro no tempo assim, você faz operações de 10 milhões de reais, você tem 100 mil na sua conta. O mercado financeiro, as bolsas, ela exige que você tenha só uma margem de garantia, que é para fazer o que eles chamam de ajuste diário. Então o Vilela está lá posicionado, perdeu 10 reais de hoje para amanhã. Eles vão lá na sua margem, eles zeram a sua posição todo dia, né? Eles vão zerando e vai comendo aquela margem sua. Se aquela margem sua chegar num ponto em que você começa a oferecer um risco para o sistema, um risco sistêmico, é o que eles chamam de chamada de margem. Aí tua corretora vai lá te ligar, Vilela, sua margem aqui está com 50 reais, aqui você tem que depositar mais 200. Aí você vai lá e deposita os 200 de margem e continua operando. No mercado financeiro mundial, no sistema euro-dólar, funciona desse jeito. Só que, obviamente, volumes muito maiores, os fundos de hedge operando isso o tempo todo. E quando deu essa descompensada com essa guerra tarifária, essas operações começaram a dar prejuízo. Quando começa a dar prejuízo, começa a comer a margem